Então, muito boa noite. Estamos nós duas aqui para deixar gravado aí depois para as meninas, mas vamos ver o que a gente vai desvendar aí desse capítulo 2, né? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro de Esther, e aí vamos ler o capítulo todo. Eu quero ler nessa versão aqui, que é nova tradução na linguagem de hoje, porque ela tem uma palavra que, para mim, faz toda a diferença, e que essa é uma palavra, assim, bem interessante, que eu gosto de ressaltar como um valor real. Então, vamos lá para a leitura de Esther, capítulo 2, e diz assim a Bíblia. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas, mesmo assim, ele continuava a pensar em Vasti, que havia feito o que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui de Suzã, a capital. E Regai, o eunuco responsável pelo harém real, é, tomara contra, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, o rei, então, ao rei, a moça que mais lhe agradar, seja feita rainha no lugar de Vasti. O rei gostou muito da ideia e fez conforme sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiros o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram eh, que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo sua prima Radassa, isso é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Regai gostou tanto dela que ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela um tratamento de beleza e comida especial. Arranjou-lhe sete das melhores empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse a ninguém a respeito da sua raça, da sua linhagem, né? E dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente ao palácio, ao pátio do harém, para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia para o palácio e na manhã seguinte ela ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saagás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela, então, não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele a chamasse pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abial e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio
para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do reinado. Ele gostou tanto dela, ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração do rei, com, como nenhuma das outras moças havia feito. Ele colocou a coroa em sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra a Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer, conforme a sua generosidade. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo de governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai, como tinha feito nos tempos em que era menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtá e Teres, dois dos eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai ao rei, contou a Esther, e essa disse ao rei que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se a verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado no livro de registro de crônicas da história do reino. Essa é a palavra do Senhor que nós lemos aqui e nós queremos te agradecer, Pai, porque a sua palavra é viva, verdadeira e eficaz e ela produz um efeito profundo e eterno no nosso coração. Vem falar conosco através dessa mensagem, vem esclarecer ao nosso coração aquilo que nós lemos aqui e que isso possa transbordar em nós de tal maneira que possa ser visível que a tua palavra é manifesta em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Dri, vamos começar a desvendar essa belezura. Como a gente propôs, né? Nós estamos fazendo aqui a nossa jornada, entendendo como que a nossa vida se desenvolve através do olhar para a vida de Esther. E aí, quando a gente olha para a vida de Esther, nesse capítulo aqui, eu fiz algumas anotações que a primeira coisa que chama minha atenção, e sempre chamou minha atenção nesse capítulo, é que ele começa assim, ó, passadas essas coisas, o rei se lembrou de Vasti. Quando a Bíblia escreve isso, se a Bíblia tivesse sido escrita em português, talvez ela tivesse sido escrita assim, ó, passadas essas coisas, o rei sentiu saudades de Vasti. Como saudade é uma palavra brasileira, né, uma palavra do português, então não está essa palavra na Bíblia. Mas se a gente prestar bem atenção, o que que significa o passadas essas coisas? Significa que o tempo, ele vai trazer à nossa memória aquilo que é bom. Ele vai fazer a nossa memória lembrar daquilo que foi bom em detrimento daquilo que foi ruim. Porque todo relacionamento tem coisa boa. Todo relacionamento tem coisa boa. E no caso do relacionamento do rei Assuero, né, o Xerxes com Vasti, é interessante porque ele tinha como valor pessoal a beleza. A beleza era um valor pessoal para aquele rei. E a história conta que Vasti era uma mulher lindíssima, belíssima. Então aí já começa a entender por que que o rei sentiu saudades dela. Porque o belo, ele sempre nos agrada, sempre nos encanta. Mas quando a pessoa tem o valor da beleza nela, isso faz muito sentido. Então, passadas essas coisas, né? Aqui nessa tradução fala assim, depois que passou a raiva do rei, né? Porque ele ficou com raiva de ter que destituir Vasti, né? Ficou com raiva dela não querer se aparecer, se mostrar diante de todo mundo. E aí é interessante porque
Depois que a raiva passa, vem a saudade. E isso em qualquer situação. Em qualquer situação de relacionamento da nossa vida cotidiana, seja amizade, seja casamento, depois que a raiva passa, vem a saudade, né? E aí é interessante porque isso mostra que na nossa vida isso sempre acontece. E aí o que vai diferenciar é se a gente vai entrar na roda do rato e voltar atrás, ou se a gente vai tomar um novo posicionamento. E aí, para que isso aconteça, é imprescindível que a gente tenha conselheiros. O que é conselheiros? Pessoas que estão vendo a nossa saudade, estão vendo a nossa dor, mas que também estão vislumbrando uma outra possibilidade. E foi o que aconteceu com o rei aqui. Os conselheiros dele ali imediatamente falaram assim: peraí, o rei vai fazer uma bobagem, né? Ele vai fazer uma bobagem aqui, vamos ter uma ideia aqui, vamos abrir um concurso, vamos chamar as mulheres mais bonitas, uma questão, né, as virgens, porque tinha toda essa questão, né, da primazia do rei. Então, eles começam ali a fazer o edital do concurso de beleza e começa a vir mulheres ali de todo o reino. E Mordecai, que trabalhava já no palácio, mas não era bobo nem nada, sabia que a sua sobrinha era uma menina jovem, né? Apesar de tratada como escrava, porque era prisioneira de guerra, né? A história conta ali que foi o rei Joaquim, que era o rei dos judeus, que foi capturado por Assuero. Então, vem todo mundo ali como escravo para trabalhar. Só que a gente precisa separar uma coisa aqui, tinha os escravos de primeira ordem e de segunda ordem. O que que significa isso? A turma de Esther não era aqueles escravos do chicote nas costas que ia carregar a caixa, não era essa turma. Era a turma dos escravos intelectuais, que a gente vê que Mordecai trabalhava no palácio. O que que significa isso? Que apesar dele vir prisioneiro, o povo judeu, ele era muito reconhecido pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Então, quando eles capturavam judeus em qualquer guerra, eles já separavam os mais sábios, os mais inteligentes, e esses iam direto para trabalhar com o rei, trabalhar na corte. E é o que acontece com Mordecai. Então, Esther, apesar de escrava, ela já tem uma condição de ser uma escrava intelectual, vamos dizer assim, da galera que já estava um pouquinho acima da média, não era carregador de caixa. E isso é bem interessante porque o tio dela é um dos primeiros a saber que o concurso ia começar. E aí ele já coloca ela na jogada, fala: peraí, ah, aqui nessa tradução a gente leu prima, né? Mas tem uma tradução bem mais primitiva que vai dizer que ela, na verdade, era uma sobrinha dele. É que para o hebraico, se eu não me engano, o original da Bíblia, nesse texto, ele usa a mesma palavra para tio e sobrinha, e para prima e sobrinha. Tipo assim, quem é parente de terceiro grau, vamos dizer, é tudo Uhum. um nome só. E aí, no caso, fica essa confusão se ela é prima ou se ela é sobrinha. Mas aí, como eu ouvi desde criança, sobrinha, sobrinha, então isso está na minha cabeça. Mesmo quando eu leio prima, eu resgato a história do sobrinho. Mas tem essa diferença aí. Dá no mesmo, né? E o fato é que ele criou ela como se fosse filha dele, e aí ele tem acesso a essa informação de forma privilegiada, porque ele está ali nos corredores do palácio. Aqui também fala que ele assumiu, depois de um tempo, assumiu uma função de governo, mas essa função de governo, pasme, era cuidar da porta do palácio. Ele era responsável por quem entrava e quem saía, né? Às vezes a gente fala assim, o porteiro não é nada. É, mas é uma posição de governo. Afinal de contas, né? Quando você quer entrar em algum lugar, se o porteiro não te Com abrir a certeza. porta, É, né? exatamente. Ele E está ali às na vezes porta de entrada lá. a gente tem uma tendência a, né, subjugar, mas ali fala que ele tem uma posição de governo. Minha Outra- filha, não carregando caixa. Já tá ótimo, né? Não carregando caixa já tá ótimo. Aí, umas outras coisas que eu anotei aqui é a questão
Primeiro a questão do valor, né? O rei, ele tem dois valores importantes ali, que é o poder, o poderio dele, né? Porque ele está sempre ali chamando que tem 126 províncias debaixo do governo dele, e a beleza. A beleza a gente já leu no capítulo anterior, que ele dá uma festa no jardim interior do palácio da coisa da beleza. Então, isso é um valor muito forte no reinado de Assuero ou de Xerxes, né? E a coisa mais interessante aqui é que quando você vai, uma outra coisa interessante, que quando você vai entrar num processo, seja lá qual for, você precisa de mentores. No caso de Esther, quando ela entra no processo de embelezamento, ele fala assim: Nossa, eu preciso de um mentor no meu processo de embelezamento. E ela tem um mentor, que é uma pessoa chamada Regai, que é o responsável pelo harém das virgens. E aí, só para contextualizar, a gente precisa entender que tem dois haréns. O harém das virgens, que é as mulheres que não foram ainda para a presença do rei, e o harém das concubinas, que é as mulheres que já passaram pelo rei, mas elas não são jogadas na rua. Elas vão para um harém e aí elas são chamadas concubinas porque elas estão à disposição do rei para sempre. Elas nunca mais têm direito a sair do palácio. Mas se o rei não chamar elas pelo nome, elas não voltam à presença dele. Ou seja, a chance é mínima delas voltarem algum dia na presença do rei. Mas existem esses dois lugares, esses dois haréns, e a gente vai entender que, na verdade, tem o harém das virgens, o harém das concubinas, tem o palácio da rainha e tem o Palácio do Rei. São vários lugares que a gente precisa entender, tá tudo dentro do palácio, né? Mas só para a gente entender que na hora que ela vai ter as mudanças, as transições dela, ela vai passar por todos esses lugares ou não, né? Porque no Harém das Concubinas é um lugar que ela não vai. Você já vai entender por quê. Então, uma Hum. coisa que faz menção aqui é que Mordecai é judeu, é escravo, né? Escravo que foi capturado ali em alguma guerra, provavelmente. É da tribo de Benjamim, que é a menor das tribos de Israel, ou seja, é aquele filho de Raquel que nasceu depois de José, é o último filho de Jacó, que é Benjamim. Benjamim fica sempre sendo a menor das tribos, por algum motivo, Deus quis que ela fosse uma tribo pequena. O primeiro rei de Israel é da tribo de Benjamim. Agora vem uma rainha da tribo de Benjamim. Olha que interessante. É uma tribo pequena, mas ela é muito expressiva do ponto de vista dos poderes, dos príncipes que ela tem. Então, Benjamim, né, é o último dos filhos de Jacó, é filho de Raquel, que era a mulher que Jacó amava, é o irmão caçula de José, e ele é considerado um filho muito amado, porque Raquel morre no parto dele. Ela dá um nome para ele, que é um nome parecido com Benjamim, mas como ela morre em seguida, então Jacó muda o nome do menino para Benjamim, que significa Benjamim, né? Que é Ah, exatamente essa ideia, que tipo assim, você foi, mas você deixou algo muito especial. E é por isso que ele troca o nome do menino para ser Benjamim. Enfim. Aí a gente vai ver quem é Radassa. Radassa, que ela é uma jovem, né, uma mulher, uma bela mulher, é sobrinha ou prima de Mordecai, que a gente não consegue saber exatamente, mas ela fica órfã provavelmente porque os seus pais foram assassinados na guerra. Provavelmente nessa captura, os pais dela morrem, então vem para Suzã, vem para viver em Suzã, dentro do reinado do rei Assuero, ela e Mordecai. Provavelmente Mordecai tinha uma esposa. Em uma outra tradução também ele é chamado de Mardoqueu, porque esses nomes eles são, né, trocados em algumas traduções. hum. Mas uma coisa interessante é que dentro do reinado de Assuero vai ser incluído agora um novo valor.
um valor que até então não era conhecido. E esse valor é a simpatia. A simpatia é um valor celestial. Não é um valor que a gente consegue explicar. A gente consegue falar assim, nossa, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Mas Uhum. o simpático ou a simpatia, a gente não consegue explicar. A gente, uma pessoa que tem simpatia, é uma coisa interessante. A gente não consegue dizer que ela é feia, apesar de às vezes ela não ter características de uma beleza maravilhosa. A gente não, não, ela é simpática porque a gente não consegue dizer que ela é que ela não tem beleza, porque a simpatia ela é um valor celestial. E como que a gente sabe disso? Porque a Bíblia tem três momentos em que vai falar sobre simpatia. O primeiro momento, a primeira vez que fala de simpatia é quando José, lá no Egito, é escravizado, e quando ele chega na prisão, injustamente, ele é preso, e chega na prisão, a Bíblia diz assim: mas José conquistou a simpatia do carcereiro. E ali começa, então, ele a ter algumas regalias, ainda que na prisão. A segunda vez que esse valor aparece é na história de Esther, quando diz que por onde ela passava, ela conquistava a simpatia das pessoas. E aí mostra que ela tinha um valor celestial. E a terceira vez que aparece é lá no livro de Atos, quando depois que Jesus veio, que ele deixou toda, né, a missão dele, conquistou o coração das pessoas, a igreja começa a crescer. E aí, num dado momento, fala assim: a igreja crescia e as pessoas iam sendo reunidas dia a dia e contavam com a simpatia de todos. E aí é a terceira vez que fala que a simpatia é um valor celestial, fechando ali que realmente quem tem Deus, quem tem Jesus, é alguém que tem simpatia, apesar de às vezes não ter outros valores, mas o valor da simpatia, ele se sobrepõe aos valores terrenos, aos valores que a gente está acostumado, né? Então, bem interessante essa questão do valor da simpatia, que é um valor que vai ser assimilado agora pelo reinado de Assuero por causa da chegada de Esther. Então, quando Esther entra para esse reinado, ela já começa a mudar os valores. Mudar os valores é mudar a essência, mudar a base daquilo que já estava pré-estabelecido. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento de beleza. Para começar, o que que a simpatia faz? A simpatia abre portas. Quando ela conquista a simpatia de Regai, ele imediatamente fala para ela: olha, vou te dar o melhor quarto na casa, mas estou achando pouco, vou te dar algo mais. Vou te dar 7 empregadas que vão cuidar da sua beleza e da sua alimentação. Né? É o nosso sonho, né? Nossa, Uau! já pensou, né, Ana? Você com sete Vem, empregadas aí? vem, Senhor, vem! 6 meses tratamento só com óleo de mirra e mais 6 meses com outros óleos essenciais e perfumes que eram usados exclusivamente pelas mulheres. Por que que fala isso? Porque provavelmente eram aromas afrodisíacos, eram aromas que não só cuidavam da pele, mas que traziam ali uma nova imagina você ficar mergulhada 6 meses num tipo de perfume. Minha filha, você nunca mais vai usar perfume, porque você já ficou cheirosa para sempre, né? Com A, certeza. a ideia é isso, né? Até o que a gente E nunca mais vai querer sentir o cheiro desse perfume na sua vida. Porque vai enjoar. Mas você já, enfim, não foi o caso dela, já incorporou o perfume. né? Nunca mais você vai querer porcaria. Por quê? Porque ali é as coisas mais é, mais preciosas, né, que foram Uhum. entregues ali. Daí você imagina 7 mulheres cuidando de você todo santo dia. Minha filha, é drenagem, massagem, tudo que você pensar, tudo que você nem sonhou, você ganha, né? É Não muita, é? é muita coisa. Mas a ideia é a gente entender que esse tratamento ele vai trazendo uma nova identidade para ela.
Ela não era Esther. Mas à medida que ela vai sendo tratada por essas mulheres, e aí é interessante a gente lembrar que as pessoas são cura. Estar entre pessoas é cura. Ah, Débora, mas tem pessoa que fere. Então, mas quando você é ferido, se você se recolhe, você fica ferido. Se você se abre, você vai ser exposto a outras pessoas e essas outras pessoas estão nutridas de cura. E foi o que aconteceu com Esther. Imagina que nesse um ano, Esther foi tratada do seu luto dos pais, Esther foi tratada do seu luto de ser excluída da sua terra, né? De ser escrava, de estar ali à disposição de um reino que não significava nada para ela, que não tinha nada a ver com ela. E todo esse tratamento vai tratando não só o seu corpo, mas a sua alma. Por isso que vai falar em essências aromáticas e perfumes. Tem uma outra tradução que fala três coisas: fala mirra, essências aromáticas e perfumes usados pelas mulheres. E aí, por que que fala essências aromáticas e perfumes? Porque as essências aromáticas, elas estão mais ligadas à cura do que só ao perfumar. Então, Uhum. tem muita, a gente sabe hoje, né, que tem ciência para isso, né, dos aromas, aromaterapia. Então, os aromas, eles estão mais ligados à cura. E essa mulher, ela não podia chegar na presença do rei com as feridas abertas da alma. Ela precisava chegar curada, porque ali ela ia estabelecer um marco, ela ia estabelecer um novo tempo. E só uma mulher curada consegue estabelecer um novo tempo, uma nova ordem social. E era isso que Esther estava trazendo, uma nova ordem social. E aí ela faz isso através desse posicionamento que ela tem. Primeiro, ela tem um melhor posicionamento na casa, né? E isso já começa a dar uma direção para ela, que Regai é o mentor dela para que ela não apenas passe pelo palácio, mas para que ela permaneça. E ela absorve tudo, ela não se faz de boba, vamos dizer assim, né? Ah, é só um processo. Não, ela entende que aquele é o processo da vida dela. E aí ela entende que só no final desse processo, desse tratamento de beleza, é que ela vai estar pronta para chegar na presença do rei. E aí é interessante a gente pensar que para chegar na presença do rei, e aí a gente pode falar do nosso rei Jesus, existe um processo de tratamento. E aí eu anotei aqui que quando ela saía do tratamento, ela ia para a presença do rei. E ela podia levar qualquer coisa que ela desejasse. No momento em que ela vai à presença do rei, ela pode pedir o que ela quiser. Por quê? Porque a ideia é um rei generoso que paga tudo, tudo que eu e você quisermos. Ele está disponível, mas ele gosta mesmo é quando a gente não quer nada. Porque quando a gente não quer nada, ele nos dá tudo. E é exatamente essa regra de ouro que Regai consegue colocar no coração de Esther. Na hora de sair, na hora de fazer as malas, ela escolhe não levar nada. Ela escolhe ir só com aquilo que ela colocou dentro. E o que que ela tinha colocado dentro? A cura. Ela tinha incorporado aquele tratamento como o tratamento da vida dela. Não só da beleza externa, mas em todos aqueles dias, daqueles 365 dias que ela passou ali, ela passou sendo nutrida na sua alma, nutrida do seu abandono, de uma mãe que ela perdeu, ela teria ganhado sete, que ela tinha ali sete mulheres cuidando dela. Então, tudo isso vai nutrindo a alma dela para que quando ela chegue na presença do rei, ela chegue uma mulher curada. E uma mulher curada, ela não vê necessidade em levar coisas. Por isso que ela simplesmente abre mão. E aí o texto diz que ela levou apenas o que Regai havia recomendado, provavelmente o essencial.
E aí, quando ela chega na presença do rei, ela não chega cheia de mala, ela não chega cheia de preocupação. Ah, esqueceu minha bota, ai, não sei o que, não. Ela não tem nada disso. Ai, minha mala ficou no aeroporto. Ela não tem, porque ela não tem bagagem. Tudo que ela leva dentro. E aí, quando o rei coloca os olhos nela, o texto diz que ela mostrou simpatia. E o que o rei viu nela, ele nunca tinha visto, porque ele só via beleza. Ali ele Uhum. botou o olho nela e viu algo que ele não conhecia. Por quê? Porque ele só conhecia as coisas desse mundo. Ele só conhecia o poder e a beleza. De repente ele foi inundado por uma simpatia. E o texto diz que o rei a amou. E ela ganhou a simpatia e a admiração dele. E é tão interessante porque aquilo trouxe uma novidade para o coração do rei. Um homem experimentado, vivido. Imagine, vamos pensar na questão sexual, né? Ela é uma virgem, ela não tem nada para oferecer, Uhum. né? Ela não tem conhecimento sexual para oferecer. E talvez algumas outras mulheres tivessem, talvez as concubinas tivessem, né? Talvez outras mulheres fossem mais experimentadas nisso. E ela chega ali com a sua simpatia. E é interessante porque é exatamente isso que conquista o coração do rei. Algo que ele ainda não tinha visto em nenhuma mulher. E é por isso que a Bíblia diz que ele a amou mais do que qualquer outra mulher. Isso significa que outras mulheres já haviam passado, outras virgens já haviam passado, outras concubinas já haviam passado. Haviam muitas mulheres disponíveis para o rei, mas que tivesse simpatia, Esther era a primeira. E é Ah. interessante porque ali o concurso é encerrado. O Uhum. concurso é encerrado porque ele fala: olha, isso aqui eu não encontrei em nenhuma mulher. É isso que eu quero para o meu reino. Um novo valor. E aí ele traz o valor da simpatia para a vida dele. Então, Esther, ao invés de ser levada para o harém das concubinas no dia seguinte, ela é coroada rainha. Ao invés dela passar para os cuidados de um outro eunuco, aquelas mulheres passam a ser suas servas e ela vai pro palácio no Uhum. lugar de Vasti. No salão que era reservado para Vasti, agora é de Esther. E tem um banquete, o concurso acabou. E por que o concurso acabou? Não está aqui na Bíblia, essa é uma Uhum. curiosidade que eu vou trazer aqui, porque tem outros livros que registram isso. Alguns outros eunucos, Regai não era um único mentor de beleza, haviam outros. O que que acontecia? Eles tinham as suas preferidas, eles tinham Uhum. as suas mentoradas. E o que que aconteceu? O concurso acabou, game over, encerrado. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Uhum. Esses homens ficaram furiosos. Ficaram sem trabalho, Na Exatamente. entre Na aspas, vamos dizer. verdade, o que eles queriam não era trabalho, porque trabalho eles tinham. Eles Uhum. queriam a regalia de ser o mentor da rainha, entende? Ah, Regai entendi. conquistou esse lugar, porque na hora que Regai, a queridinha de Regai, é coroada rainha, imagina que ele Uhum. também sobe, entende? O porteiro, né? Não, o Me que desculpa, eu não confundi é agora. é porque assim, Não. Mordecai é o porteiro, que é o Ah, tio, tá. o O tio tio. dela, tá. Uhum. Regai é o rapaz que cuidava das virgens. Ah, tá, tá. É o Ah, rapaz que desculpa. cuidava das Uhum. virgens. E botou ela em todo Ele, esse tratamento, né? ele que Ah, tá. coordenava todo o tratamento. Só que ele não coordenava o de todas. Esther era uma mentorada dele, entende? Tá. Entendi. Então, meio que ele ganha o benefício de ter a sua escolhida coroada. Só que Uhum. existiam outros mentores, que aqui fala Bitsá e Terá, uma coisa assim, outros dois nomes. Esses caras perderam. Por quê? Porque as virgens dele continuaram virgens, não foram, não passaram pelo rei. Então, meio que eles vão continuar lá fazendo, tendo a vidinha deles, a mesma vidinha que eles tinham antes. O que que acontece? Esses dois caras começam a tramar contra a vida do rei.
Hum. Só que ninguém sabia que Mordecai era tio de Esther. Ele era o porteiro. Às vezes a gente Hum. não percebe a presença do porteiro, da secretária, né? Mas Hum. eles estão lá, de olhos e ouvidos sempre atentos, né? E Mordecai era desse que estava atento. Os dois eunucos começam a tramar a morte do rei, provavelmente porque as suas virgens não tinham sido escolhidas, né? Nem Hum. tinham passado pela presença do rei. E eles começam a tramar uma coisa ali para dar um jeito de matar o rei e fazer, sei lá, alguma coisa eles estavam na cabeça. Mordecai ouve e fala: peraí, tem alguém que precisa saber disso. Conta para Esther. De alguma forma, como era Esther tinha acabado de ser coroada, ela estava bem próxima do rei ali, né? E ela dá Uhum. um jeito então de contar para o rei. E o rei fala assim: nossa, mas isso é muito sério. É muito sério. E eles abrem uma investigação. E a investigação conclui que realmente eles estavam tramando isso. E aí o rei dá a volta neles e manda matar os dois. Hum. Só que não aconteceu nada, nem com Esther, nem com Mordecai. Porém, o rei mandou escrever no livro. Escreve aí o registro, tipo assim, a investigação concluiu isso, blá, 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 que por, né, informação de Mordecai, Esther, tarará, e ponto, acabou. Segue o assunto. O rei estava Uhum. feliz da vida, mandando presente para todo mundo, super generoso, e lá na frente a gente vai ver por que que o rei não fez nada com esse assunto aí. Mas é interessante a gente ver que ele mandou registrar no livro. Registra aí no livro de informações que aconteceu isso aí, só para ficar gravado na história. E a gente tem essa informação que aconteceu essa tentativa aí contra a vida do rei. E aí uma outra coisa que eu anotei aqui é que quando a gente vai entrar na presença do rei, a gente precisa observar um processo de umidecer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é umidecer, é o primeiro passo. Por quê? Porque a preparação para entrar na presença do rei exige mergulhar, mergulhar em essências e mergulhar na nossa própria essência, mergulhar em nós mesmas, porque nós queremos às vezes, né, como talvez as outras moças estivessem ali pensando, ah, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, eu vou me arrumar assim, eu vou fazer aquilo, mas o que o rei realmente quer é alguém que mergulhe na sua própria essência para conseguir fazer isso florescer de uma forma tal que fique evidente que você tem um valor que não se encontra por aí. Não é um Uhum. valor comum, não é um valor que todo mundo tem. Então, esse humildecer é porque o processo é mergulhar. E aí a gente faz essa analogia de mergulhar em nós mesmos. Muita gente está andando por aí sem saber quem é. E é por isso que tá tudo muito bagunçado, tá muito turvo, né? Uma pessoa, ela se apoia nos valores externos, ela se apoia no que ela pode comprar, na grife que ela pode usar, e isso faz com que ela cada vez menos tenha valor, porque ela empresta valor das coisas que ela tem e a sua essência vai ficando cada vez mais camuflada, cada vez mais debilitada. Uma outra coisa que eu anotei que é importante é que depois de um ano mergulhada no que é novo, e o que que é novo? A nossa própria essência, ela é sempre nova para nós. Esther tinha vindo de uma história de vida em que ela estava vivendo a vida dos outros, ela estava vivendo para os outros, ela estava adotada, né? A adoção é um dos maiores, das maiores amostras de que estamos vivendo a vida do outro, usando o pai do outro, a mãe do outro. Então você está totalmente fora de posição. E a primeira coisa que acontece ali é ela receber um posicionamento de excelência, ela ganhar um lugar especial.
E quando ela vai passar na presença do rei, é interessante porque tem um registro aqui na Bíblia dizendo que é o 7º ano de reinado do rei Assuero. E o que que significa ser o 7º ano? O número 7, ele é considerado como o tempo do descanso, o tempo da plenitude, o tempo do usufruto, do gozo. E aí o rei está vivendo o seu 7º ano. Durante 6 anos ele vinha conquistando, conquistando, conquistando. Chega no 7º ano, ele fala: agora eu vou descansar. E quem foi que estabeleceu isso? Deus estabeleceu isso. Deus criou um universo e foi criando, criando no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Quando chega no 7º dia, ele fala: hoje eu vou criar o descanso. E algumas pessoas falam assim, né? Ah, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas ele precisou criar o descanso. O descanso não Hum. existia na eternidade. A eternidade, as coisas estão sempre sendo, sendo, sendo. É por isso que para nós, Deus criou o descanso. E é interessante porque Deus cria o ser humano no 6º dia e no 7º, no dia seguinte, ele cria o descanso. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: humanidade, vem comigo para o descanso. Entra comigo no descanso. Vamos usufruir da nossa presença, da nossa companhia. E é nesse contexto que Esther entra na vida do rei, no 7º ano do seu reinado, quando ele está exatamente entrando no descanso. Entra Esther para então usufruir desse descanso com esse rei que já conquistou tanto. E aí vem essa rainha trazendo esse novo valor, que é a simpatia, para um reinado que só vivia de beleza, conquista e poder, conquista por poder. Então, Esther, ela mostra que ela tem esse valor tão forte quando ela continua observando os cuidados de Mordecai, o seu tio, continua dando ouvidos para ele, continua dando atenção para ele, mesmo que agora ela é rainha, mas ela é uma rainha que tem valores celestiais. Ela não é uma rainha que tem valores terrenos, que fala assim: agora eu sou rainha, não preciso de mais ninguém. Ela Hum. simplesmente entende que, apesar de rainha, continua existindo um rei, continua existindo o rei dos reis, e dentro dessa ordem hierárquica, ela tem um pai, que é Mordecai. Além de um pai celestial, ela tem alguém que ela presta informações e ela presta honra. E essa honra a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque à medida que a gente aprende a honrar os nossos pais, a gente aprende também a honrar a Deus cada dia mais. Enquanto a gente honra as pessoas que vieram antes de nós e que nos foram cordiais, que nos foram conselheiras, à medida que a gente honra essas pessoas, a gente honra a Deus de uma forma totalmente especial. E isso vai reverberando em bênçãos que não se acabam nunca, porque elas vão se multiplicando pela nossa vida. Então, era isso que eu queria falar sobre o capítulo 2 e eu acho que tem muita informação aqui, né? Mas que o que mais chama a minha atenção, o que mais fala ao meu coração é isso que eu queria compartilhar. Queria agradecer você, Dri, por estar sempre aqui Nossa, disposta. e eu agradeço a você, né, por E ter se você tiver compartilhado alguma tanta pergunta, informação. Ah, não, eu estava na dúvida quando você estava explicando, porque eram muitos nomes, aí teve um nomes. momento que eu me perdi, né? Mas não, até então eu entendi o que era, o que é o intuito disso, né? Ou seja, a beleza é interna, né? Não é a externa, é dar valor ao que a gente carrega dentro da gente, Isso. né? No caso, ela tinha simpatia, né? Que, pelo que eu entendi, e é a realidade, porque não adianta você tentar ser simpático. Você pode tentar, mas você não vai ser se não é da sua natureza, né? Verdade. Eu concordo, eu acho que isso realmente é um dom de Deus mesmo, ser simpático, né? É um dom de Deus, você vê, é o que você falou.
Tem gente que tenta, mas não consegue, Uhum. por quê? Porque não é natural, não Ah, veio do é, lugar não certo. adianta. Infelizmente, isso é, quem tem, tem, quem não tem, pois Tem que procurar ter, né? Mas, é, enfim. procurar alguma outras virtudes, né? Mas o interessante, Dri, é que a simpatia, por ela ser um valor celestial, ela está disponível para todo mundo. Só que a forma que ela está disponível é diferente. Ela não é uma coisa que você vai lá e compra na prateleira. Ela vem de um relacionamento que você estabelece com Deus. À medida que você estabelece um relacionamento, por isso que lá no livro de Atos vai dizer que eles contavam com a simpatia de todos, porque à medida que eles cresciam no conhecimento de Deus, eles contavam com a simpatia de todos. Não é uma coisa que nasceu com eles, é algo que vai sendo plantado no seu coração à medida que você vai conhecendo a Deus, como se fosse um espelho, um reflexo. Você Uhum. ama a Deus porque Ele te amou primeiro, você ama a Deus porque Ele te amou primeiro, e à medida que você cresce nesse amor, essa simpatia vai florescendo em você. E aí tem gente que você vai falar assim: nossa, mas Fulano é tão simpático e Beltrano é tão antipático. Aí você vai ver que no espírito dessa pessoa, ela não desenvolveu relacionamento com Deus. Porque é impossível você desenvolver relacionamento com Deus no seu espírito e você não ter esse valor, que é um valor celestial, que é a simpatia, Verdade. E eu né? acho que aí também está ligado, não é que eu quero levar para outra, a empatia também, né? Sim, totalmente, exatamente, porque a empatia, ela vem, na verdade, da compaixão. E a compaixão é um valor que Jesus traz muito forte, quando fala assim, ele se compadeceu de nós. Hum, Porque é, essa compaixão que ele vem ensinar para nós é exatamente o que hoje a gente chama de empatia, que é a ideia de se hum, colocar no lugar do outro, com o coração do outro, com, né? E como que a gente faz isso? Com humildade. Sem humildade não tem como. com Enquanto certeza. eu estou aqui na minha postura arrogante, ai, mas você viu como que ela falou comigo? Ai, mas você viu como que isso? Enquanto eu estou na minha arrogância, eu não chego na compaixão, eu não chego na empatia, porque é muito fácil falar assim, ai, coitadinha, ter dó não é um sentimento legal, Não. porque o legal é você ter empatia, você ter compaixão, você falar assim, peraí, mas por que é que ela está tendo essa postura? E aí você conseguir ir lá, se colocar no lugar da pessoa, com a consciência da pessoa, com o coração da pessoa, porque não adianta você se colocar lá naquele lugar com a sua cabeça. Uhum. Você precisa humildecer a ponto de falar assim, não, peraí, em algum lugar existe uma explicação para essa pessoa reagir e agir dessa forma. Verdade. E é assim que a gente consegue estabelecer vínculos, né, em novidade. Só assim que a gente consegue, na verdade. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos. Senhor, te agradecemos por essa palavra que traz ao nosso coração a ideia da simpatia, traz ao nosso coração que o Senhor está sempre pronto para nos dar novos valores, para nos entregar novos valores. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos guardou, nos abençoou e nos tem prosperado em conhecer a tua palavra e aprender que o Senhor é o Rei dos Reis, que está sempre pronto para nos dar o seu favor em todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que oração bonita. Eu queria tanto saber orar assim, bonita. Eu vou, Nunca consegui, menina. eu posso te ensinar. Peraí, deixa eu te parar de gravar aqui.